A expansão e consolidação da humanização em saúde está em foco hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa estão aqui comigo Fábio Luiz Alves, coordenador da Semana de Humanização, que em breve assumirá a coordenação da Política Nacional de Humanização. Adalberto Boleta de Oliveira, psicólogo, assessor da Coordenação Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal de São Paulo. E Franciele Damas, militante e membro do Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento de Campinas, por Skype, Dalton Martins, administrador da Rede Humaniza SUS. A Semana Nacional de Humanização, o modo de fazer PNH em ato, chamou assim a semana, como já dissemos aqui, aconteceu a partir da ação e mobilização de milhares de pessoas, usuários, gestores, apoiadores e trabalhadores dos serviços públicos de saúde, preocupados com a melhoria e com a defesa do SUS. Que medida um evento desse porte consegue levar para a pauta pública as preocupações e reivindicações dos brasileiros com a saúde? Eu quero ouvir o Dalton. Dalton, você está conosco aí via Skype? Estou te ouvindo, Tuto. Então, eu queria saber de você, Dalton, quais foram os temas mais, ou os mais frequentes nas inscrições das atividades da PNH, né? Até para a gente saber quais são as questões em relação à humanização à saúde e à saúde do brasileiro que tiveram presentes dentro da semana. Tuto, um tema que apareceu com muita força, ou seja, 60% das atividades se descreveram como trabalhando uma ação de acolhimento. Então essa palavra ela foi muito forte, né? O segundo tema que aparece com mais força foi a relação entre saúde e trabalho. Então já é uma coisa localizando, né, na questão do trabalho, dos trabalhadores. E o terceiro tema, que eu acho que são os três que eu chamaria com muita força aqui, é a própria rede Humaniza SUS. Quer dizer, são ações que estão dizendo de desenvolvimento de atividades, né, e de experiências de humanização, utilizando a própria rede Humaniza SUS como um espaço de interação entre as pessoas e de desenvolvimento da atividade. Eu acho que isso chama muita atenção, quer dizer, acolhimento, saúde e trabalho e a própria rede Humaniza SUS. A gente vê que essas atividades, elas majoritariamente aconteceram no campo da atenção básica, a atenção hospitalar e foram majoritariamente atividades municipais. A gente teve bem poucas atividades estaduais ou de âmbito nacional. Quer dizer, são atividades que se descreveram a partir de locais, né, pontuais, uma cidade, um bairro, eventualmente um espaço de trabalho do SUS, onde elas estavam acontecendo. Acho que isso também vale chamar a atenção, e só para te dar um último panorama, né, da abrangência disso, mais de 60% das atividades que foram cadastradas vêm de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O que também é bastante esperado da gente, porque são os estados mais populosos aqui da federação, né? Então, acho que só para te abrangência e de área temática onde essas coisas aconteceram. Maravilha. Eu queria ouvi-lo de novo, Fábio, nessa direção, quer dizer, diante desse balanço de questões e temas que ganham centralidade no debate da humanização, ganharam na semana, né? Como é que se avalia esse tipo de questão como desafio para o aprimoramento do trabalho de humanização e saúde, sobretudo para o aprimoramento das redes de saúde e da rede SUS, né? Do SUS? Eu acho que chama atenção aqui o tema do acolhimento, que ele consolida e de fato revela esse tema tão importante, né? Que ele pode atravessar várias questões do ponto de vista da organização do trabalho, das relações trabalhador, como eu disse, usuário. Então, temas muito fortes da PNH que, de alguma forma, a semana é revelador de quanto ainda tem que se discutir, quanto é importante esse tema e é muitas vezes banalizado enquanto discurso, mas ainda com uma complexidade enquanto prática. Agora, o que me chama muita atenção é a atenção hospitalar estar presente. Quer dizer, um espaço, né,
onde possivelmente nós temos muita dificuldade de estar fazendo a discussão desse conjunto, né, de lógicas, de organização do trabalho, de oferta. Talvez esse lugar do hospital como um lugar muito ainda com força e concentração de poder, onde a relação da corporação é muito forte, onde dispositivos radicais de mudança de trabalho sejam muito difíceis de acontecer. Então, apareceu o hospital, nos chama muita atenção. Ou seja, tem aí também, né, possibilidades concretas, e a gente faz isso em muitas experiências importantes, que é esse tema está atravessando uma nova lógica de organizar o trabalho e a gestão dentro do hospital. Franciele, você fez um levantamento dos trabalhos sobre humanização do parto, deu mais de 60, né, dentro 65. Da semana. Conta pra gente como é que você... Então, nós do fórum, né, depois do convite de vir a participar desse debate, a gente pensou que seria importante fazer esse levantamento, porque, de fato, a humanização do parto aparece com muita força na Semana Nacional de Humanização. Foi em Campinas, teve uma importância muito grande, mas teve importância em todo o Brasil, né? Então, dessas 800, mais de 800 atividades, na verdade, 67 atividades têm alguma relação, né, com o parto e nascimento e com pré-natal também, né? Nós fizemos um levantamento de várias exposições de vídeo, né? O Renascimento do Parto, que foi um vídeo aí que o movimento social organizou e ajudou a fazer, né? Muitos debates sobre a Rede Cegonha, né, que é uma outra política que dialoga diretamente com a Política Nacional de Humanização. É uma rede prioritária de saúde, né? Exatamente. Do SUS. E aí, vários debates sobre violência obstétrica, qualificação das maternidades, o trabalho das doulas comunitárias. Acho que a doula é uma outra figura aí que aparece também com força. De certa maneira, aí questionando a medicalização do parto. Exatamente. Né? E colocando dentro do cenário do parto uma pessoa que vai ter o papel específico de cuidar da mulher no seu momento, na sua sensibilidade, de estar junto com ela, de acompanhar. Nas suas escolhas, né? Exatamente. Nas escolhas próprias da mulher. De acompanhar, de estar junto, né? De estar perto, né? Esse é o papel da doula. Então, esses temas, eles aparecem, é bem importante, eu acho que apareça, e apareça nessa diversidade toda, porque, assim, o parto, nós fazemos a discussão do parto e nascimento, né? Mas a discussão é toda a assistência à mulher, à gestação e à mulher, e ao bebê depois que ele nasce também. Não, né? e ainda mais importante, porque na mesma época, né, contemporâneo, ali nos mesmos dias, alguns dias antes da Semana Nacional, do Fórum de Campinas e de outras tantas atividades que vocês mapearam sobre parto humanizado, sim, aconteceu em Torres, no Rio Grande do Sul, noticiado pela imprensa, pela mídia brasileira, inclusive pela grande mídia, uma situação que queria que o Fábio comentasse sobre isso, que está no campo do parto humanizado, nesse caso, de uma absoluta desumanização do parto. Né? Perfeito, Tuto. Acho que esse caso ele é muito emblemático, né, que ele revela tanto a necessidade e a força de construir um movimento em torno do tema da violência obstétrica e humanização do parto, né? Acho que isso é muito importante, e que a gente ficou dialogando, né, com alguns movimentos, e a PNH explicita um olhar sobre isso. Então foi um tema que foi muito importante. A gente definitivamente lança que a PNH, a Semana Nacional, deve ser um ato político em torno dessas questões. E para a gente é muito claro que... E aí no caso do direito à saúde e dos direitos sociais básicos, né, os direitos da mulher nesse caso. E aí eu acho que, além da PNH conseguir potencializar a expressão de movimentos, né, a gente tem podemos significar aqui como a PNH está nesse tema. Né? Então, o que a Franciele diz, mas essa questão de visita aberta, né, do acompanhante. Direito ao acompanhante. Direito ao acompanhante, essa relação bacana que após o parto a mãe ficar com a criança, com o bebê, enfim, essas questões. Política de redução das cesáreas, não é? Do número de cesáreas desnecessárias. Incentivo ao parto normal, quer dizer, são questões que estão problematizando um jeito de fazer, considerando que, além de garantir uma boa relação na perspectiva de considerar a mulher grávida como portadora de direitos, né, sujeito na relação, uma perspectiva de querer produzir uma subjetividade naquele momento, né, a gente está falando também de processo de trabalho. Então, acho que a PNH dialoga nessa perspectiva, acho que isso é muito importante. E entra, inclusive, num dos dispositivos e princípios da PNH, que é dar protagonismo
para os usuários, né, para os cidadãos, para os usuários da saúde, nesse caso do parto, o grande protagonista é a mulher, é o casal, o pai e a mãe e a própria criança, tá certo? Mas a escolha é da mulher, não é? E eu acho, Tuto, que essa coisa do caso Torres, a gente podemos até explorar um pouquinho, não é uma situação rara. Uma situação que tem ocorrendo, mas que isso foi um extremo, né? Que foi o Poder Judiciário, né? Banca numa relação corporativa o parto cesáreo sem levar em considerações outras questões. Inclusive a questão clínica. A corporação médica faz uma demanda e impõe o seu poder através da ação de acionar o Poder Judiciário, que aciona a polícia, que vai impedir que a mulher faça o parto tal como ela quiser. Quer dizer, definitivamente não dá para trabalhar, né, um valor tão importante que é a saúde para as pessoas nessa perspectiva de imposição, né, desse poder. Então, acho que esse é um tema que nos chamou muita atenção. E aí eu acho que tem uma contribuição que a PNH tem feito, né, nesses 10 anos e que eu tenho certeza que ela vai vir fazer para a questão da humanização do parto, que é o seguinte, é a questão da mudança de paradigma. Então, antes da PNH, antes de nós termos a PNH, como que era essa questão da entrada no serviço de saúde? A entrada, ela se dava por uma fila, que era completamente, que completamente excluía assim, a situação de saúde do usuário, a condição era a na ordem qual de ele chegada, Exatamente. na melhor das hipóteses. Isso. E não considerava a situação singular de cada usuário. Então, vem a PNH e muda, trazer uma proposta, um dispositivo que é o acolhimento. Com classificação de risco, com né? classificação de risco que avaliando quais as necessidades de cada um naquele momento para ser atendido. E que vai mudar o paradigma, então, da entrada do usuário no serviço, como esse usuário chega, do acesso dele no serviço. A recepção. Exatamente. E é nesse sentido da capacidade da PNH promover a mudança de paradigma que eu tenho certeza que a PNH tem muito a contribuir com a questão da humanização do parto. Deixa eu botar o Adalberto na conversa, que o Adalberto está ouvindo o debate aqui. Conversa, e eu vou aproveitar, Adalberto, e não só colocar você na conversa, mas também os internautas que já estão escrevendo aqui, ó. O Alisson Monteiro, de São Paulo, via o portal da TVT, ele faz a seguinte pergunta, ele diz, um assunto tão importante, né, a humanização em saúde, e sério, um assunto tão importante e sério como esse, que em muitas rodas de conversa aparece como pauta, não merece um apoio maior por parte das autoridades e também se popularizar mais, saindo apenas do foco de pessoas envolvidas com a saúde pública? Como isso pode ser feito? Eu acho que assim... É o Alisson, tá? Alisson, se quiser falar com ele. Eu acho que assim, no sentido mais amplo, humanização é uma expectativa que todos temos em sermos bem tratados e bem cuidados, né, onde a gente esteja e onde a gente chegue. Qualquer instituição. Né? Qualquer instituição acho que tem que ter isso como um parâmetro, né, um princípio, uma forma de lidar. Sobretudo as públicas. Né? Eu faço essa ressalto aí que eu acho que é uma questão de valorizar cada vez mais o público. Né? No campo da saúde, como já foi relatado aqui mesmo, a Semana de Humanização, me parece que isso vem ganhando corpo, né? Enquanto uma política que tem uma contribuição muito importante a dar no campo da saúde pública, né? No campo do trato, no campo do entendimento, no campo da gestão, no campo do cuidado, no campo da prevenção, né? E nesse sentido eu faria um link com a minha experiência em relação a Braços Abertos, que é uma experiência, eu diria assim, inovadora, né? No sentido de... Braços Abertos, só para lembrar, o programa de atenção psicossocial aos moradores, aos cidadãos em situação de rua, pessoas em situação de rua, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Exatamente, né? Quer dizer, que é um programa intersecretarial e intersetorial, mas a saúde tem uma liderança aí no sentido de encaminhar. Quer dizer, eu acho isso um belo exemplo, no sentido de que são pessoas numa condição de exclusão social, com alta vulnerabilidade social, e que tradicionalmente
são abordadas e ofertadas a elas mais exclusão, ou seja, internação. Então, Braços Abertos rompe com essa lógica no sentido de lidar com Quando tem oferta, é internação. Quando não tem oferta, é porrada da polícia. É porrada, né? Então, assim, então oferta e exclusão para os excluídos, né? Braços Abertos, ele reverte essa lógica. A gente oferta inclusão para os excluídos. E é uma inclusão no campo dos direitos, onde eles têm uma participação ativa no projeto que lhes é ofertado, né? Então, como nós construímos o projeto, e foi muito importante esse evento na Semana de Humanização naquele local, no sentido de dar visibilidade àquela ação que está acontecendo naquele território, né? Então, eu ouvindo aqui as conversas, eu pude estar listando alguns dispositivos que estão presentes nessa nossa ação. Perfeito. Número 1, acolhimento, né? Tanto é que nós inauguramos o trabalho montando um ponto de cuidado, onde entendíamos como um ponto de acolhimento, onde as pessoas iam chegar, iam ter outras pessoas para ouvi-los, acolhê-los, se aproximar. Produzir vínculo. Né? Exatamente. No sentido de ir construindo conjuntamente, né, uma possibilidade outra para as suas vidas. Né? E tudo isso num campo de consideração, respeito, inclusão, né? Movidos pelo desejo, né? O desejo como algo que movia essa ação. Um outro aspecto que eu destacaria também em relação aos dispositivos é o conceito de clínica ampliada. Perfeito. Né? Onde é uma ação onde está presente assistência, a cultura, o trabalho, o esporte, né? Então a gente tem uma compreensão de que a situação daquelas pessoas, embora apareçam como uma questão de saúde, que também né? Ela implica outros cuidados. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já.